Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja com a vida de cada um de vocês. Que bênção vê-los aqui mais uma vez. Estamos reunidos para adorar ao nome do Senhor, para prestarmos nosso culto a Ele, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor, dádiva do Senhor para a nossa vida. Boa noite você que nos acompanha pelo Facebook. Que a graça e a paz de Jesus seja com a sua vida também. Eu quero inicialmente ler um texto que está no Salmo de número 19, para cumprimentá-los. Não pode deixar. Para cumprimentá-los com o Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 10. Quero fazer essa leitura nessa noite. E diz assim, a partir do versículo 7 até o 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Vamos orar. Deus bendito, Pai gracioso, nós te agradecemos, queremos agradecer ao Senhor pela nossa vida, pelo dia que tivemos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido conosco. Nós te agradecemos por esse tempo aqui, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite, para nos encontrar com o Senhor mais uma vez, para nos encontrar com a Tua palavra mais uma vez, para ter, ó Deus, esse mesmo anseio que o salmista tem, de ter a Tua palavra como mel, como mais doce que o mel, para poder valorizar a Tua palavra, Deus, mais do que o ouro. Nós te agradecemos porque a Tua palavra ela é perfeita para a nossa vida, ela é suficiente, não precisamos de mais nada e nós te agradecemos por isso. Que o Senhor possa, Deus, receber o culto que vamos prestar nessa noite, tudo que vamos fazer aqui, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha a nos dirigir, que sejamos cheios do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos alegrar o Teu coração com a nossa vida, com as nossas atitudes e com a nossa mente aqui nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar esse hino, Vaso de Bênção, e é um hino que nos fala daquilo que nós queremos ser diante de Deus. Então vamos cantar esse hino como forma de adoração ao nosso Deus. Amém. Vamos cantar declarando a Deus, né, que nós queremos ser um vaso de bênção nas mãos dele. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, que quando a gente cantar de pé, a gente canta com mais força, os pulmões abrem. Então vamos acompanhar, cantar juntos. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faz-me de vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me
para o teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus oferecer. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para o teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso de bênçãos sem par, avisando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faz-me de vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para o teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para o teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Você pode ficar aqui, onde esses. É só os irmãos aí mesmo que vão se assentar por enquanto. Daqui a pouco você senta. É porque eu pedi a Helenice para me ajudar aqui com o microfone e o dela estava com fio. E nós vamos ter um momento de oração agora, né, como de costume, um momento que nós nos colocamos diante de Deus. Se você que estiver nos acompanhando aí, tiver algum motivo de oração, quiser compartilhar, eu estou aqui atento à tela e a gente vai estar orando também. Eu vou pedir aqui a Marilene, que está retornando, né, para a casa do Senhor, que bênção, que ela esteja aqui à frente, que ela vai estar orando por alguns motivos. Nós vamos orar com ela por alguns motivos. Pedir o Júlio também que venha aqui à frente, que a gente fica mais dinâmico na hora de orar. E aqui tem espaço para cada um aqui. Eu vou começar, né, com a irmã Cláudia, motivos que ela tiver de oração, e a irmã Marilene vai estar orando pelos motivos da Cláudia, né? Então esteja atenta aí, irmã Marilene. Cláudia, compartilha conosco. Amém. A palestra, né? Sábado. Palestra, né? Sábado. Isso. Amém. Amém. Dolete, você tem algum motivo de oração para a gente estar orando agora com você?
feio. Família, neta, nora, irmão, filho, bisneto. Bisneto não. Amém. Amém. Nós vamos então orar nesse momento, né, com a irmã Marilene, por esses dois motivos aí, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, Bendito o Senhor. louvado Deus. seja o teu santo Amém, e bendito Jesus. nome, engrandecido seja o Senhor. Amém, Deus. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, Senhor, Sim, ó Deus. por esta oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui com vida, Amém, com Jesus. saúde para te louvar, Senhor. Amém, Deus. Te agradecemos porque muitos, ó Deus, gostariam de ter essa oportunidade É e verdade, não Senhor. temos. E nós Obrigado. estamos aqui, ó Deus, provando da tua graça e Aleluia. misericórdia. Pai, obrigado por este culto que se Obrigado, inicia, Senhor. Senhor. Por cada pessoa que está presente aqui, Amém, Deus. Jesus. Ó Pai, neste momento, Pai, quero apresentar, Senhor, a vida da irmã Cláudia em tuas Ó mãos. Deus. Ó Deus, que o Senhor vai ao encontro da tua serva, Amém, Senhor, Jesus. de acordo com suas necessidades, Sim, ó ó Deus, cada dia mais a fortalecendo física, Em nome de emocionalmente, espiritualmente, ó Sim, ó Deus. Ó Pai, também pelos pedidos que ela faz, Ó Deus. pelos seus familiares, ó Pai, Abençoa, pelas Senhor. pessoas, ó Deus, de onde ela mora, Senhor. Sim, ó Deus. Porque aquelas pessoas possam ver na tua serva, Deus, a presença do Sim, ó Senhor. Deus. E através da vida dela, que eles venham conhecer o Senhor, Pai. Amém, Jesus. Ó Deus, ela pede também, ó Deus, pela família das gêmeas, Senhor. Ó Deus, Que o Senhor possa estar abençoa, Senhor. abençoando, Visita, guardando Senhor. e protegendo, Senhor, Em nome de Jesus. aquela família, Senhor, de todo o mal. Sim, ó Deus. Ó Deus, também pela, ó Deus, palestra que vai ter aqui no sábado, Deus. Sim, ó Deus. Que o Senhor esteja conduzindo, Deus, para que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, ó Amém, Pai. Jesus. Ó Deus, agora também quero apresentar diante do Senhor a Dolete, ó Deus, que ela faz, ó Deus, os seus pedidos pela sua vida, pela Amém, sua Deus. família, Abençoa, ó Deus, Senhor. pelo seu filho que mora Glória a longe, Deus. pela sua neta, Cuida, pela Senhor sua Deus. nora, pelos seus irmãos, ó Pai. Abençoa, E Deus, o Senhor, Senhor toda conhece, ó família, Deus, a visita, vida, Senhor. o Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Deus, toda a sua família, Pai. Que o Senhor esteja visitando com poder e graça, Pai, para que todos possam provar da tua bondade, ó Deus, e cada dia mais se firmar nos pés do Senhor. Se porventura, Deus, tem algum parente seu que ainda não aceitou Jesus, que ainda não nasceu de novo, que o Senhor possa operar transformação, Deus, libertação na vida dessa pessoa, para que ela possa provar e ver que o Senhor é bom. Deus, nós te agradecemos e fica conosco no restante deste culto, Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir através do teu Espírito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Uma graça, motivos de oração. Amém. Júlio vai orar em gratidão a Deus. Irmã Helenice, motivos de oração, para o Júlio orar também. Amém. Amém. Vamos orar com o irmão Júlio, então. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de comunhão aqui na Tua Obrigado, presença. Deus. Nós colocamos diante de Ti, Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e realizado, Jesus. Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, Deus. Nós te agradecemos pela vida dos irmãos que foram curados desse Covid, Senhor, Sim, que já ó estão Deus. restabelecidos na sua saúde. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Colocamos também diante de Ti a família da irmã Helenice, que o Senhor possa continuar sustentando, fortalecendo, Sim, ó Deus. capacitando esta família, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Sim, Pai. Colocamos diante de Ti aqui o ministério de louvor, Em nome de aqueles Jesus. irmãos, Senhor, que está participando, que o Senhor possa estar continuando nos fortalecendo. Amém, Jesus. Nós venhamos a ser cheios da Tua palavra, Amém, Pai. Jesus. Nós venhamos produzir o fruto do Espírito, Ó Senhor. Deus. Nos dá a sabedoria, meu Senhor Deus, em Sim, nome ó de Deus. Jesus. Amém. Amém e amém. Irmã Graça, vem aqui à frente para você orar com a gente.
E o pessoal aqui já pode sentar, obrigado, irmão Júlio, irmã Marilene. Eu tenho que cuidar da graça também, né? Se vocês ficar muito juntos assim, né? A gente tá ligado. Aldeci, uma graça quer orar por você, com os motivos de oração. Amém. Sim. Sim. Amém. Como é que é o nome do seu colega, você lembra? Nicolas. Vamos orar pelo Nicolas, então, pela família da Aldeci. Graça também orar pelo amigo do Adeilson, chamado Éder, tem uma cirurgia para fazer de pulmão e precisa ganhar peso para fazer essa cirurgia, então o médico orientou ele nesse processo, né? E ele também precisa fazer uma série de exames, tem passado por essa dificuldade. Também pela cunhada do Adeilson, chama Marcelina, orar também pela vida dela, que carece de orações, né, diante dessas lutas do dia a dia. E vamos orar então com a irmã Graça por esses motivos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Bendito Deus Senhor. Todo-Poderoso, Grande é o Senhor. Deus que está conosco em todos Aleluia. os momentos da nossa vida, Amém, Jesus. Deus que nos proporciona alegria, Amém, Deus. Deus que nos deu o privilégio de sermos chamados seus filhos. Amém, Deus. Queremos, ó Pai, nesse instante, ó Deus, colocar as nossas vidas diante de Ti, Sim, ó ó Pai. Deus. Te pedir, ó Pai, que tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, Ó de Deus. fazermos a Tua vontade, Amém, Jesus. que o Senhor, ó Deus, afaste de nós todo desejo que não Em nome de pertence ao Jesus, tem Senhor. misericórdia, Senhor. Ó Pai, todos os nossos atos, ó Deus, Sim, ó as nossas Deus. ações, Ó que o Pai. Senhor esteja dirigindo-nos, ó Em nome Deus, de Jesus. nos conscientizando, Pai, a vontade do Senhor em nossas Amém, vidas. Jesus. Dê-nos direção espiritual, ó Deus. Deus, para que possamos fazer sempre a vontade do Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus querido, te agradecemos pela vida da tua igreja aqui representada, ó Obrigado, Pai. Senhor. Que Louvado é cada teu dia o nome, Senhor Deus. vai nos despertando, ó Deus, Sim, para Deus estarmos na tua Em casa, nome Pai, de Jesus. louvando e engrandecendo o teu nome. Amém, Te Jesus. pedimos, ó Deus, que o Senhor continue restaurando vidas, Sim, ó meu Pai. Deus. Que o Senhor continue estando, ó Deus, restabelecendo os nossos irmãos Sim, enfermos, Deus ó Santo. Deus. Ó Senhor Sim, Jesus, Deus. nesse instante colocamos diante de Ti a família da irmã Aldeci, ó Ó Deus, Deus. a Tua serva, Pai. O Senhor Abençoa, conhece Pai. o coração Visita dela, cada o um Senhor nesse conhece a momento, vida Senhor. dela, ó Deus. Sim, Deus. Ó Pai, onde ela te agradece pelos seus familiares, ó Ó Deus, Deus. obrigado, Que o Deus. Senhor tem sustentado, o Senhor tem verdade. abençoado a cada Louvado é um. teu nome, Deus. Ó Deus, agora nós colocamos a vida do seu colega de serviço, ó Ó Deus, nas tuas Nicolas, mãos. Deus. Que encontra enfermo, ó Visita, Deus, Senhor. mas o Senhor é dono de tudo, Restaura, o Senhor Senhor. conhece o coração de cada um. Amém, Nós te Jesus. pedimos a É cura, o verdade, restabelecimento Deus. para Em aquela nome de vida. Jesus. Ó Deus, que o Senhor a cada dia esteja restaurando, Sim, Deus esteja Santo. orientando, esteja curando Sim, Pai. toda espécie de enfermidades, Sim, Pai. Deus. Agora, ó Deus, nós colocamos a vida do irmão Adeilson nas tuas Ó mãos, ó Deus. Pai. Abençoa, Que o Senhor, teu Senhor, servo, agradecido, ó Deus, porque o Senhor o restaurou, ó Deus. Pai. Sim, Deus. Ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, a quem nós Senhor. devemos Bendito é o agradecer a Senhor. cada É momento. verdade, Ó obrigado, Deus querido, que mesmo diante, ó Deus, dos problemas e das dificuldades, o Senhor tem estado conosco. Amém, é verdade. Ó Pai, Deus. colocamos a vida do seu colega também, Ó ó Deus, Deus, abençoa que Éder, Deus. precisa, ó Visita, Pai, está Senhor, fazendo aquele exames, jovem, ó Deus, precisa, ó Deus, fazer uma cirurgia, ó Pai. O Senhor Ó está Deus, na sei com frente, ele, ó Deus. O Abençoa Senhor sua está na família, frente de Deus, toda e amado. qualquer situação, ó É Deus. verdade, Que o Deus. Senhor possa estar o abençoando Em a nome cada de dia, ó Jesus. Deus. Ó Pai, que o Senhor também abençoe a Marcelina, ó Sim, ó Pai. Deus. Ó Deus, que aquela vida, Senhor,
possa ser transformada Em pelo nome de Senhor. Jesus. Havendo Tenha misericórdia, necessidade, ó Deus. Deus, de cura Em espiritual, nome de que o Senhor Jesus. possa estar com Sim, aquela Deus. família, ó Deus, Em seus nome de filhos, Jesus. seus netos, Sim, Pai Santo. suas noras, ó Deus, que tudo, Senhor, o Senhor possa estar abençoando aquela Amém, família. Jesus. Colocamos todos nas tuas mãos. Sim, Deus. Colocamos tudo nas tuas mãos. E nós oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmã Graça. Amém. Nós ainda vamos, você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, tiver algum motivo de oração, pode compartilhar. Marisa, estou vendo ali o nome da Marisa, Deus abençoe. É minha irmã. A gente minha irmã. vai, é sua irmã, é. A gente ainda vai orar também por alguns motivos de missões, não é? Nós estamos em campanha de missões e tem algumas necessidades que nós percebemos como batistas e nós vamos agora tirar um tempo para orar por esses motivos que eu separei aqui. Nós vamos orar com a irmã Aldeci e com a irmã Helenice. Irmã Helenice, nós vamos orar com você para que Deus ele derrame a graça dele sobre o Brasil. Então nós vamos interceder pela nossa nação agora, né? Para que Deus possa agir nessa nação. E também nós vamos orar para que também Deus possa abençoar-nos para que os índices de alcoolismo entre adolescentes e jovens diminuam, que estão muito altos. Eles estão vivendo a sua vida na devassidão mesmo. Então, que Deus tenha misericórdia e também nos ajude, né, como igreja, a pensar em formas de ajudá-los. E nós vamos orar por esses dois motivos. A irmã Aldeci, nós vamos orar com ela também por aquelas pessoas que estão aprisionadas por vícios, né, para que elas sejam libertas pela verdade que é Jesus. Amém. E também vamos orar para que Deus abençoe famílias, né? As famílias do nosso Brasil também. E nós vamos orar, então, por esses motivos, em nome de Jesus. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por estarmos aqui, Senhor, na Tua Obrigado, casa, Deus. Senhor. Amém, Jesus. Oh, meu Deus, toma conta, Senhor, de cada um que está aqui, Senhor, Amém, e também Jesus. daquelas pessoas, Senhor, que não puderam vir Amém, aqui no Deus. culto, por uma Sim, razão Deus. ou outra. Verdade, Oh, Senhor. meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, derrama a Tua graça, Senhor, o Teu poder, Sim, Senhor. Deus. Dê sabedoria, Senhor, às pessoas, Senhor, que governam o nosso país, Amém, Senhor. Deus. Oh, meu Deus, toma conta deles, Senhor, Sim, faça ó com Deus. que eles, Senhor, façam as coisas certas, Senhor, Amém, diante da Jesus. Tua vontade, Sim, Senhor. Deus Santo. Oh, meu Deus, proteja eles, Senhor, e faça com que eles pensem, Senhor, Sim, meu nas Deus. pessoas que estão sofrendo, Senhor, passando Pai. necessidade, Senhor. Oh, meu Deus, também as doenças, Senhor, igual a doença agora do Covid-19, Senhor. Ó Deus. Faça com que eles tenham discernimento, Senhor, para fazer as coisas, Senhor, o serviço social, Senhor. Sim, Deus. Diante das necessidades, Senhor, que está aparecendo, Senhor. Dê eles, Senhor, condições, Senhor, de decidir o certo, Senhor, discernir o Sim, que ó é Deus. certo e o que é errado, Senhor. Sim, Para Pai. eles não errarem, Senhor, porque eles estão lidando, Senhor, com as vidas de muitas É pessoas. verdade, Deus. Tem Oh, meu Pai, em nome misericórdia, de Senhor. Jesus, Senhor, mais uma vez, Senhor, eu te peço, Senhor, por aquelas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, drogadas, Senhor, Ó Deus. usando álcool, Senhor, pois nós sabemos que o misericórdia, alcoolismo, Senhor, Senhor. mata, Senhor. É verdade, E Deus. também, Senhor, deixa as pessoas, Senhor, molestadas, né? As pessoas não pensam mais o que Ó vão Deus. fazer, Senhor. Tem Elas não misericórdia. conseguem agir pela razão, Senhor. Elas fazem coisas erradas, Senhor. Oh, Elas Deus. matam, Senhor. Elas roubam, Senhor. Oh, meu Deus, estejam com essas Compadece de nós, pessoas, Senhor. Senhor. Toma conta de cada um, Senhor. Compadece, ó E Deus. também nos dê condições, Senhor, nós que conhecemos a Tua palavra, Senhor, de conversarmos com essas pessoas, Senhor, Sim, meu e Deus. mostrar a Tua palavra, Senhor, o Teu poder, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus. Pai Santo, continuando na presença do Senhor, Pai.
quero te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, Amém, Jesus. para poder falar com o Senhor Que bênção, e Deus. para ouvir o Obrigado, Senhor Senhor. falar conosco, Pai. Amém, Jesus. Obrigado porque a presença do Senhor é real aqui neste lugar, Amém. meu Pai. Louvado Obrigado teu porque nome, nós somos igrejas do Senhor aqui na terra, Amém, Deus. Jesus. Pai, que o Senhor perdoa as nossas falhas, Amém, Senhor. Jesus, tem misericórdia, E agora, Deus. Pai, neste momento eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a nação brasileira, meu Deus. Ah, Pai. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, misericórdia da nossa nação, meu Deus. Sim, meu Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, dos governantes, ó Pai, Deus. que governam este país. Sim, Deus. Pai, enche eles de sabedoria, Em meu nome de Deus. Jesus. Enche eles, ó Pai, de sabedoria para poder, ó Pai, administrar Sim, Deus. esse tempo que nós estamos vivendo, meu Sim, Pai. meu Deus. Tempo de enfermidade, tempo de crise Ó, que Deus, nós estamos passando. tem misericórdia, Que Senhor. o Senhor, ó Deus, venha conduzir, Pai, Sim, ó Deus. essas pessoas, ó Pai, que estão fazendo essas vacinas, ó Pai, Sim, Deus. para que haja uma cura, meu Deus, Em nome de para Jesus. toda a nação brasileira, Sim, Deus. para todo o mundo que está sofrendo com essa enfermidade, meu Ó, Deus. As famílias, ó Pai, estão passando, ó Pai, muitos estão passando por dificuldade, meu Sim, Deus, Deus. financeira. Ó, Deus. Muitos estão passando, ó Deus, sem alimento para dar aos seus filhos, misericórdia, porque Senhor. perderam os seus empregos por causa dessa enfermidade. Sim, Deus. Mas o Senhor, Pai, é o Deus que provê todas as coisas, ó Aleluia. Pai. Por isso eu te peço, Pai. Eu sei que o Senhor já está olhando por nós, já está olhando pela nação brasileira, meu Ó, Deus. Mas o Senhor, Pai, é a solução para todos os problemas, Nome de meu Deus. Jesus. Por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, socorrer-nos, ó Pai. Sim, Que o Senhor Deus. tenha misericórdia, Deus. Em nome de Jesus. Agora, Pai, eu quero colocar diante do Senhor as crianças, os adolescentes, ó Pai, que estão, ó Pai, neste tempo que não estão podendo sair para ir para a escola, não estão tendo mais uma atividade. Eles estão, ó Deus, muitos, ó Pai, ligados, ó Pai, nas redes sociais, meu Deus. E isso é uma ferramenta que muitas vezes, ó Pai, acaba destruindo vidas, ó Pai. Mas eu te peço por essas crianças, eu te peço pelos adolescentes, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, trabalhe na mente e no coração delas, dos pais, para poder estar instruindo a eles de que maneira deve usar essas ferramentas, ó Pai. Que o Senhor guarda os jovens, guarda as crianças, guarda os adolescentes, ó Deus. Guarda toda a nossa família, meu Pai. Nos protege, Senhor. Agora, Pai, eu quero colocar a vida do pastor Wesley, meu Deus. Pai, o teu filho que é tão dedicado à tua obra, meu Deus. É ungido do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, entrar com a restauração na saúde dele, ó Pai. Entra, Pai, com providência da cura, meu Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, estar, meu Deus, ali abençoando os exames dele. Que o Senhor possa estar instruindo os médicos, ó Pai. E que em tudo as mãos do Senhor possam estar operando na vida dele, ó Pai. Cada dia mais dele visão dos céus para poder estar fazendo a obra do Senhor aqui na terra, Pai. Pai, obrigado. Também peço por toda a minha família, Senhor. Pela família da igreja. E que o Senhor continue conduzindo com o som do teu Santo Espírito. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Ó Pai, ainda na tua presença, Senhor, queremos colocar diante do Senhor esse momento que teremos, ó Deus, de meditação na tua palavra, que o teu Santo Espírito possa trazer luz à nossa mente, possa nos ajudar, Senhor, a entender um pouco mais a tua palavra, a nos edificar uns aos outros, Senhor, porque esse é o propósito do Senhor para a nossa vida. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor, teu Santo Espírito, nos ilumine e nos dirija neste momento, ó Deus, para a glória do teu nome. É a oração que nós fazemos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós estamos estudando carta aos Efésios. Nós já estamos chegando no final dos nossos estudos ali, nesta carta tão bendita da parte de Deus para a nossa vida, tão orientadora, esclarecedora, tão reconfortante, né? Meditar nas grandezas de Deus. E essa carta, ela nos faz pensar um pouco sobre ser igreja. E hoje nós vamos nos deliciar na palavra de Deus, que, como diz o salmista, ela é mais doce do que o mel, não é? Nós vamos nos deliciar no capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 20. Esse é um pequeno trecho em que aqui o apóstolo Paulo ele encerra uma série de menções que ele faz sobre o caráter da igreja, e depois a gente vai começar a entrar já na parte final da carta, onde ele vai tratar sobre a relação que deve haver entre a relação marital, entre esposa e marido, pais e filhos, e do trabalhador com o seu trabalho, mostrando para nós como que é essa nova relação, né? Essa relação que Deus então criou em comparação com o que era do povo do mundo sem Deus. Mas aqui agora ele vai nos levar a concluir o seu raciocínio, depois de ter falado de coisas que são inconciliáveis, que é a questão da morte e a nova vida que temos com Jesus, a questão da luz com as trevas, coisas que não são conciliáveis. Depois de ele passar falando sobre isso, então ele chega nesse trecho para falar para nós que uma vida obediente a Cristo, ela passa por uma influência do poder do Espírito Santo. E então nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 20. E diz assim, Efésios capítulo 5. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele começa a mostrar para nós que as consequências de você ser luz e as consequências de você ter a nova vida em Cristo, elas passam por um viver sábio, por um viver que é obediente a Cristo. E aqui ele traz para nós, no versículo 15, ele vai dizer para nós que há uma diferença entre o viver sábio e o viver tolo. E esse viver sábio, essa diferença, então ele começa como se ele faz um link com o que ele falou anteriormente. Ou seja, quando nós vivemos em trevas, ou quando nossos frutos são frutos das trevas, nós então estamos vivendo tolamente, como tolos. Quando nós vivemos na luz e frutificamos a luz, nós então vivemos como sábios. E aí ele então faz esse contraponto, e nós vamos ver que aqui ele faz vários contrapontos, e o primeiro que ele faz é sobre a sabedoria e a tolice, né?
E aí ele usa a expressão, no versículo 16, sobre remir o tempo, como uma qualidade de quem vive sabiamente. E remir o tempo aqui, ele significa que é usar o seu tempo da melhor maneira possível. E aí a gente pode se conectar com o Salmo 90. Se você quiser abrir, Salmo 90, versículo 12. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A ideia é a mesma que Paulo está mostrando aqui, que é a do salmista. Esse ensinar a contar os dias é você ter uma compreensão da sua própria finitude, da sua própria limitação, você ter a consciência do seu tempo que não pertence a você, e então você começa a usar o seu tempo da melhor forma possível. Então, essa expressão que Paulo usa de remir o tempo, traz para nós essa ideia, né, de aproveitar bem cada oportunidade. E aí, essa mesma expressão que Paulo usa, ela aparece em Daniel 2:8 também, e ali em Daniel, o sentido já é de prorrogar o tempo. E eu vou ler também essa passagem, Daniel 2:8. Quando Nabucodonosor ele tem um sonho, e aí ele chama os sábios para poder falar do sonho dele. E aí os sábios não conseguem adivinhar o sonho decifrar o sonho que Nabucodonosor tem, e aí ele diz assim no versículo 8 de Daniel capítulo 2, o rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Então, essa expressão querendo ganhar tempo, prorrogar o prazo, é essa ideia que Paulo trabalha aqui de aproveitar bem o tempo. Então, eles queriam levar vantagem com o tempo que eles tinham, para poder, então, ficar enrolando o rei, né, ganhando tempo. E aí Paulo também usa uma outra expressão aqui no texto para nós, que é sobre os dias serem maus. E isso também faz conexão com Amós 5,13, porque em Amós 5,13, o Amós vai trazer para nós a ideia de que, pelos dias serem maus, a nossa atitude, o nosso agir, ele é afetado. Então, os dias serem maus afetam a nossa atitude. E ele diz assim: por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Na minha versão diz isso. Mas aqui a ideia é que, numa época de tanta corrupção, seriam os dias maus, que o apóstolo Paulo coloca aqui. E outra coisa que eu quero destacar no texto do apóstolo Paulo, que ele coloca para nós, é que a sabedoria e a loucura, elas, na tradição judaica, elas são diferentes da tradição grega dos pagãos. Sabedoria e loucura ali está mais associada à sua vida moral. E no contexto pagão, grego, não é assim que eles pensam entre sabedoria e loucura. Então, Paulo está falando assim, quando ele fala de sabedoria aqui, para a gente viver como sábios e não como tolos, ele não está falando de um intelectualismo, ele não está falando de conhecimento intelectual das coisas. Não, para ele, sabedoria tem a ver com conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Então, quando você vive, quando você conhece a palavra de Deus e pratica ela, você está vivendo como sábio. E aí a gente pode ver a referência de Jeremias, no capítulo 29.
Em Jeremias capítulo 29, traz para nós essa mesma ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. No versículo 23, o profeta Jeremias diz assim: isso porque fizeram loucura em Israel, Deus falando por meio do profeta, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em nome palavras que eu não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Veja que Deus começa a falar assim: fizeram loucura em Israel. Qual que é a loucura? Cometer adultério. Se desviar da palavra de Deus. Foi a primeira loucura que eles fizeram. Depois ele vai falar que eles anunciaram falsamente o que Deus não falou. Ou seja, eles usaram de mentira. Então eles tiveram um desvio moral. E aqui Paulo está dizendo isso, que viver como sábio é viver obediente à palavra de Deus. Viver como sábio, viver como tolo, é negligenciar a palavra de Deus. É você saber o que tem que fazer, porque você aprendeu, mas você não vive. Então, isso é um viver tolo, segundo o apóstolo Paulo. Então, quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós precisamos ter em mente que nossa vida cristã, ela passa por uma vida ética. A nossa fé, ela é uma fé ética, ela é uma fé de ação. Por isso que Paulo vai dizer em outro momento: como andais, tenham cuidado, na minha versão diz, com a maneira como vocês vivem, mas tem versões que vai dizer como andais, porque andar, biblicamente, significa procedimento, comportamento, atitude. Então, o cristão, ele precisa estar atento à sua vida, para que ele não viva como um louco, como um tolo, mas como um sábio. E viver como sábio é ser obediente a Deus. E viver como tolo é saber o que precisa fazer e não fazer. Não é? E aí, então, ele traz esse contraste para nós de sensatez, de sabedoria e insensatez, como representando o que ele disse anteriormente, nos versículos 3 a 14, que nós vimos semana passada com a irmã Aldeci. Luz e trevas, é o contraste. E aí ele traz para nós. Então, uma vez que a pessoa ela é iluminada por Cristo, versículo 14, desse mesmo capítulo 5, uma vez que ela é iluminada por Cristo, essa pessoa, então, ela passa a evidenciar a sabedoria de Deus na sua vida, na forma de viver. A sabedoria de Deus é percebida através do viver da pessoa, do cristão, não é? E Jesus vai dizer que esse procedimento, esse viver sábio, que é pautado naquilo que Deus, então, coloca para nós, no que nós falamos que é a palavra de Deus, lá em Mateus 11, 25, Jesus vai dizer que essa sabedoria ela foi revelada aos pequeninos, porque ela estava oculta. Ela estava oculta. Então, ela só pode ser alcançada por meio de Jesus, porque em Jesus é que se revela a sabedoria de Deus. Na cruz se revela a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1, 20. É na cruz. E ela consiste de Cristo, essa sabedoria. Porque ele vai dizer, vivam como sábios. E o versículo 17 ele vai mostrar para nós como que se dá essa sabedoria, que é compreender a vontade do Senhor. Então, essa sabedoria, ela torna possível o nosso agir, o nosso comportamento. E ela precisa ser praticada, porque é o que Jesus vai dizer em Mateus 7, 24. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica é como prudente, como sábio. Aquele que ouve e não pratica, e é a mesma coisa que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui, que nós precisamos viver como sábios.
viver como sábios. Essa sabedoria de Deus, ela é para o nosso bem. E nós precisamos pensar um pouco, então, nesse contraste entre viver tolo e viver sábio. O que você consegue pensar diante desse contraste que o apóstolo Paulo faz aqui? Como que hoje a gente pode dizer, dar um exemplo de um viver tolo, em contraste com um viver sábio? Você consegue pensar em um exemplo de um viver tolo e um viver sábio? Fala um aí para nós. Cadê o microfone, Aldeci? Tá aí, não? Deixa eu pegar o microfone aqui. E você já aproveita e nos ajuda, né? Eu vou dar esse aqui para a Helenice. Helenice vai ser a cooperadora também aí agora, do lado dela. E se alguém quiser comentar alguma coisa, ela já vai nos auxiliar. Aldeci. É igual eu estava falando, tem vários tipos de tolice, né? Então, a gente existe esse contraste da sabedoria com a tolice. Deus nos deu a palavra para a gente aplicar no nosso coração. Que quando a gente aplica a palavra do coração da gente pratica, a gente está agindo de sabedoria. Mas quando a gente escuta a palavra de Deus e faz o contrário, ao invés de usar a palavra de Deus para poder crescer e ajudar os outros a crescerem também, né, a gente às vezes usa não de sabedoria, mas como uma pessoa tola, que sabe da palavra de Deus, mas ao invés de falar de Deus, vai falar de outras bobagens, coisas infrutíferas, igual nós lemos lá em Efésios, no capítulo 5. Sim. Que a gente fala muita bobagem, muita tolice, ao invés de aproveitar o tempo para poder falar das coisas de Deus, que ajuda no crescimento da gente e na salvação de outras pessoas. Então, Sim. há esse contraste aí. Amém. Sim. Mais alguém quer comentar essa questão? Irmão Júlio. Eclesiastes diz, o princípio da sabedoria, né, é o temor a Deus. Então, a gente pode observar, né, que esse temor aqui não é medo, né, aquele pânico, mas é uma reverência, é o respeito à palavra de Deus, é o desejo de obedecer. Inclusive, acho que um ano atrás aí, morreu um cientista muito respeitado no meio acadêmico, e ele descobriu teorias, coisas do universo e tal, e ele foi muito aclamado. Só que ele, publicamente, ele se declarava ateu. Aí eu até comentei com a minha irmã que tem um salmo, eu não me lembro aqui a referência, mas tem um salmo que diz assim, desoneste no seu coração, não a Deus. Então, quando a pessoa nega a Deus, não é que o cara não sabe que Deus existe, mas no coração dele, como aquela famosa frase de Nietzsche, que ele diz assim, Deus está morto. É que quando a pessoa não leva em conta Deus, ela vive aquele estilo de vida como se Deus não existisse. Então isso é tolice, quando você rejeita Deus, quando você no seu coração deseja viver a seu bel prazer do jeito que você quiser. Então isso é uma tolice, quando a gente, né, como o pastor falou, você ouve a palavra, né, crê e coloca aquilo em prático, você está sendo alguém sábio aos olhos de Deus. Por mais que às vezes a gente vai ser rotulado, né, você não sei o quê, mas você faz aquilo porque por um amor e por um temor, uma reverência à palavra de Deus. Né, não importa, né, os rótulos que a gente vai ter, mas então isso é a sabedoria segundo Deus,
é crer nesse Deus, é andar em obediência na fé, né? E assim, aí vai ser a verdadeira sabedoria. E louvado seja Deus, porque é a sabedoria que nos livra de muitos males, né? A Bíblia diz assim, porque do que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, quando a gente vive contrário à vontade de Deus, a gente se machuca muito por fazer a vontade de... Sim. A primeira característica que Paulo nos apresenta de um viver sábio é a questão do aproveitar o tempo. Como eu falei, a questão do remir o tempo. E isso tem a ver com a maneira como nós tratamos com o tempo que nós temos. Essa é a primeira característica. Essa expressão que Paulo usa aqui de remir o tempo, aproveitar bem o tempo, aproveitar o tempo, ela aparece só em Colossenses 4:5, no Novo Testamento. E lá o sentido é de comprar intensamente, é comprar de forma a esgotar as possibilidades existentes. Então, viver sábio, a primeira característica aqui é de aproveitar o tempo, é de administrar o tempo. E aí eu começo fazendo essa pergunta para nós: como temos utilizado o nosso tempo? Como nós temos administrado o nosso tempo? Viver sábio é saber administrar bem o tempo que você tem. Como temos vivido assim? Nós dormimos 8 horas, 6 a 8, tem gente que dorme menos de 6, tem gente que dorme mais de que 8, mas basicamente é entre 6 e 8 horas. Depois a gente tem o tempo de alimentação. A gente geralmente come 4 vezes ao dia, e tem gente que come mais, tem gente que come menos, né? Tem um tempo que a gente gasta com a nossa higiene pessoal, para quem toma banho, é claro, né? Para quem gosta dessas coisas, né? Então tem a higiene pessoal, que você tem um tempo que você usa. Você tem um tempo de trabalho, então você precisa trabalhar também, não é? Você tem suas tarefas. Como nós temos aproveitado o tempo? Uma das formas é, na sabedoria de Deus, se apropriar dessa sabedoria. Então, como tem sido o nosso tempo devocional com Deus, de leitura da palavra? Como temos utilizado nosso tempo nisso? Porque a palavra de Deus é o principal da nossa vida. Deve ser o principal. Como temos administrado o tempo para termos contato com essa palavra durante os nossos dias? O viver sábio passa por isso. Porque tudo que eu falei aqui agora é o básico, é o necessário. Ninguém pode ficar sem comer, ninguém pode ficar sem dormir, isso é coisa natural. Mas e o além do natural? Aquilo que é essencial, que é Deus, que é ter o contato com o Senhor, que é ter o tempo com o Senhor. Como nós temos utilizado nosso tempo? O viver sábio passa por isso. Porque isso está ligado justamente com a segunda característica que o apóstolo Paulo fala aqui, e que eu não vou tocar nesse assunto agora. Mas o viver sábio passa por administrar bem o tempo. Usar da oportunidade que nós temos no hoje. Como tem sido o nosso tempo de oração? Temos tido tempo de oração? Temos nos administrado para isso? Ou temos vivido somente com as coisas que são necessárias para o nosso viver? Será que nós temos depositado o nosso tempo somente em coisas que, além do necessário, são coisas supérfluas, né? São coisas supérfluas. E aí eu posso dizer várias aqui. Jornais, por mais que sejam importantes, informação, mas comparado com Deus é supérfluo. Filmes, supérfluo. Estudo, curso preparatório, supérfluo. Comparado com Deus é tudo supérfluo. Nós precisamos pensar em como administrar o nosso tempo. E esse administrar o tempo, ele tem que passar pelo relacionamento com o Senhor. Nós precisamos buscar isso na nossa administração de tempo. Mas também administrar o tempo conta com isso mesmo, de preparação, não é?
Às vezes você precisa se capacitar mais para a sua área de serviço. Às vezes você precisa fazer um curso para se capacitar. Às vezes você precisa adquirir alguma coisa, algum bem, e que é necessário para a sua vida, mas para isso você precisa trabalhar um pouco mais. Às vezes, isso tudo é válido, mas às vezes não é o principal. Na verdade, o principal a gente não pode deixar que fique de lado. E viver sabiamente é estar colocando tendo esse discernimento de nós aproveitarmos o nosso tempo. Porque o nosso tempo é o hoje. É o que nós temos hoje para fazer. Então, o que temos hoje para fazer, nós precisamos administrar de forma sábia, e de forma sábia é segundo a vontade de Deus, segundo a orientação de Deus. No livro Administração do Tempo, o autor ele vai citar um anúncio que alguém colocou, que diz assim: perdidas ontem, em algum lugar, entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas de ouro, cada uma cravejada com 60 minutos de diamante. Nenhuma recompensa é oferecida, pois foram-se para sempre. Nosso tempo ele é valiosíssimo. E nós, como servos do Senhor, precisamos saber administrar o nosso tempo. O apóstolo Paulo vai dizer que isso é necessário porque os dias são maus. Por que os dias são maus? O que você acha? Se for pegar para pensar hoje, por que os dias são maus se a gente for olhar para o mundo hoje? Ou os dias hoje não são maus, só foi há 2000 anos atrás. Hoje nós não vivemos dias maus, se a gente for pensar. Paulo nos coloca diante de uma situação de aproveitar bem as oportunidades. E isso passa por uma administração do nosso tempo. Você consegue pensar em alguma coisa que marca essa classificação de falar que os dias nossos são maus? Tem alguma coisa que vem à sua mente que você pode pensar isso? Que os nossos dias são maus? Será que, quando a gente olha para Cracolândia, em São Paulo, é algum sinal de dias serem maus ou não? Isso é sinal de dias bons. O que vocês acham? É sinal de dias maus, sim, pastor, porque a gente vê, né, igual a palavra de Deus fala, que nos últimos tempos o amor de muitos ia esfriar. Isso é um sinal de dias maus, que nós estamos vendo também o amor das pessoas se esfriando, né? A gente vê que hoje em dia as pessoas estão matando uns aos outros com mais facilidade. E quando a gente assiste isso no jornal, isso aí já não é mais surpresa, porque está parecendo que já é uma coisa que já está fazendo parte do cotidiano. Isso aí é dias maus, porque a gente saber que isso está acontecendo, isso não é um bom sinal, isso é um mau sinal. É o amor que já está desaparecendo do coração das pessoas, né? E outras coisas também, igual você falando aí da Cracolândia. A Cracolândia, de primeira a gente não via tanto falando desses pontos de tráfico, né? Falava, mas não era tanto. Mas hoje em dia a gente vê falando aí, as pessoas, cada tipo de droga, principalmente o crack, ele leva a pessoa para a calçada, a pessoa vira um mendigo, né? Ali sofre. E a gente vê que ali
dali vai passando para outras pessoas, a criança também sendo explorada sexualmente. Então, é tempo difícil, está difícil demais, até para as famílias poder criar seus filhos no tempo de hoje, está difícil até para ter filho no tempo de hoje, porque a base é a igreja, a palavra de Deus. Mas quando os filhos saem para estudar, saem para outras atividades, aí vem o mundo e quer adotar, né, com suas abordagens que são satânicas. Então, é uma coisa que está complicada. Então, os dias realmente estão maus. E a gente tem que estar o tempo todo vigiando em questão dessa situação e prestar atenção, que já é o fim, né? Que já é a profecia, já a palavra de Deus se cumprindo. Isso aí a gente não pode nem assustar, porque a gente sabe que isso é mistério, isso acontecer. A gente só tem que orar e pedir a Deus para guardar as nossas famílias, né? Sim. Irmão Júlio. Até em 2 Timóteo 3, tem um texto que fala assim: porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, presunçosos, mais amigos dos deleitos que amigos de Deus. Então, a gente vê aqui, naquele tempo, ele narrando características, né, dessa sociedade atual, né, e às vezes até a gente mesmo identifica um traço desse, só que a gente já corre para o Senhor e pede, né, para que Deus nos tire esses desejos novos do nosso coração, que nos endireite as nossas veredas. Mas tudo que a irmã disse aí, hoje até a criação de um filho nesse presente século é complicado. Tem toda uma questão das ideologias que são implementadas através dos ensinos, né, nas escolas. Então a gente vê toda uma cultura anti-Deus, anti-bíblica, né? Então a gente, né, e isso tudo vai refletir de forma clara na sociedade, né? A violência extrema, né, a criminalidade aumentando. Então, é nesse momento que a gente tem que ser sábio, né, não se acovardar, porque senão a gente entra numa neura e não sai nem de casa. Quantas pessoas hoje não vivem dentro de casa reclusa, com a tal da síndrome do pânico, né? E a epidemia falou tanto em coronavírus que tem gente que eu vi entrevista de pessoas falando que não saía de casa 6 meses. Então, são coisas que o crente precisa, né, em todo o tempo estar ali ligado no Espírito, né, remindo o tempo. Não é errado a gente ter um celular, você ter um entretenimento ali, mas a partir do momento que aquilo tira seu tempo com Deus, aquilo já se torna um hábito mau. A partir do momento que a gente fica muito fácil, né, numa rede social, 3, 4 horas, mas assim, vai fazer uma leitura bíblica, já é uma guerra, entendeu? Vem sono, vem tudo. Sim. Então a gente precisa lutar, né, com as ferramentas que o Senhor nos dá e viver com sabedoria. O apóstolo Paulo, ele vai, em Colossenses 4:5, ele repete essa mesma orientação, mas em outros termos. Ele vai dizer assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Aqui, no caso, o apóstolo Paulo fala sobre a questão missionária, né, dele, de que a igreja deveria também ter esse mesmo pensamento de aproveitar a oportunidade com os que são de fora. E o apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que aproveitou as oportunidades. Foi alguém que foi dedicado dentro daquilo que Deus colocou ele para fazer.
dentro daquilo que Deus o chamou para fazer. Ele foi extremamente dedicado, porque ele entendia a vocação dele. Então ele fez o quê? Ele aproveitou o tempo, ele se dedicou. E tem um comentarista bíblico que ele vai dizer assim sobre essa passagem de Efésios: aproveitando aqueles momentos que outros parecem desperdiçar, melhorando constantemente cada momento presente, a fim de recuperarmos, de alguma maneira, o tempo perdido. Que o tempo seja nossa principal mercadoria, negociemos exclusivamente com ela, compremo-la toda e usemos cada porção da mesma. O tempo é aquilo de que depende a eternidade. Dentro do tempo é que nos convém obter preparação para o reino de Deus. Se não obtivermos tal preparação em tempo, a nossa ruína será inevitável. Portanto, aproveitemos o tempo. Adam Clarke vai dizer isso. E um historiador vai colocar para nós que, um ano depois dessa epístola aos Efésios ser escrita, Roma foi incendiada. Roma foi incendiada. Depois de 4 anos que Roma foi incendiada, e Nero acusou os cristãos de terem botado fogo em Roma, e muito sangue cristão foi derramado. 4 anos depois, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo estavam sendo martirizados. E logo depois deles serem martirizados, Nero foi assassinado também. E aí, consequentemente, houve uma guerra entre Roma e os judeus no ano de 70, em que o templo foi destruído. E isso tudo ele fala para mostrar para nós que nós não sabemos o dia de amanhã e que precisamos, de fato, assim como o salmista falou, né, ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias, no sentido de aproveitar bem o tempo que temos diante de Deus, o tempo que Deus nos disponibilizou. E precisamos ter isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos se o dia vai ser bom, vai ser mau, se terá uma crise, se terá uma morte, nós não temos controle disso. Então nós precisamos viver naquilo que está diante de nós. E isso significa usar o tempo com sabedoria, aproveitar o tempo. E então ele coloca que a segunda característica, além dessa de saber usar o tempo e pensar como usar o seu tempo, é buscar compreender qual é a vontade de Deus. Que é o versículo 17, ele vai dizer que a gente precisa buscar compreender qual que é a vontade do Senhor para nós. E como eu disse, Paulo destaca que tolice, ser tolo, ser insensato, é aquela pessoa que ela busca a segurança não em Deus, é uma pessoa que vive não seguindo a sabedoria de Deus. E aí Lucas 12, 20 vai dizer, né, Deus vai chamar de louco, na parábola que Jesus conta, aquele homem que estava juntando os seus celeiros, enchendo o seu celeiro de coisa, para depois ele viver uma vida descansada. E Jesus vai dizer que ele é louco. Por quê? Porque ele estava depositando a segurança dele nas coisas e não em Deus. E essa é uma evidência de ser louco, segundo a Bíblia. Insensatez. E isso é como se fosse um ateísmo, que também Lucas 11:40 vai dizer, vai mencionar aquela pessoa que é insensata pelaquela atitude que ela tem de ateísmo, Lucas 11. Então, essa insensatez, ela passa por uma falta nossa em administrar o nosso tempo. Quando não olhamos para o tempo, percebendo que ele é mau, como que já era no tempo de Paulo e como hoje ela é. Tempos são maus, dias são maus. Então, quando a gente não tem essa inclinação para entender que nós estamos vivendo uma qualidade de tempo especial, não é? A gente então
beira para a insensatez diante de Deus. Então nós precisamos usar o nosso tempo de maneira sábia. Usar o nosso tempo de maneira sábia é de forma a glorificar a Deus e não deixar que o tempo passe sem que a gente faça isso. E aí ele vai dizer que a segunda característica é compreender qual que é a vontade de Deus. E aí quando a gente compreende essa vontade de Deus, nós passamos a viver centrados nela. Nossa vida, ela demonstra, né, no nosso cotidiano, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nossa vida cotidiana passa a ser um culto a Deus. Nós vamos ser lembrados que o jugo de Deus não é um jugo pesado, mas é um jugo leve. Então, não é nada que Deus impõe em nós que seja insuportável. E viver a vontade de Deus passa por isso. Né? A vontade de Deus, ela é vista, é percebida por nós nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus, na orientação de Deus. E a gente precisa então pensar, quando Paulo fala, procurem saber qual que é a vontade do Senhor, é porque eles estavam tentando viver na vontade deles. E aí tem o segundo contraste para nós, entre viver segundo a nossa vontade ou viver segundo a vontade de Deus. E para vivermos segundo a vontade de Deus, nós precisamos compreender a vontade de Deus. E para compreendermos a vontade de Deus, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Porque senão nós não vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos ser como aquele boneco, como aquele brinquedo, a pilha, que quando chega à parede ele só fica lá. E a pilha não acaba, só fica lá batendo. E vai ser nós, se a gente não compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é particular, daquilo que Ele tem colocado diante de nós, dos dons que Ele nos deu, e a vontade de Deus geral, né? Aquela que é aplicada a todos nós, ser igreja. Então, entender o que Deus quer de mim, e a partir desse entendimento da vontade de Deus para a minha vida, então, eu vou estar vivendo como sábio. Como sábio. O apóstolo Paulo, então, depois, ele avança, trazendo uma segunda orientação no versículo 18. E aí ele vai falar sobre a embriaguez, orientando aquela igreja a buscar o Espírito Santo de Deus, a se encher do Espírito, a não se embriagar. E a embriaguez, na tradição judaica, ela era mal vista, né? Ela era mal vista. Em Provérbios, nós temos lá, no capítulo 23, uma declaração do sábio em relação a isso, porque a embriaguez, ela denota perda de autocontrole. E aí, se a gente olhar em Provérbios, somente 2 versículos do capítulo 23, sobre como o sábio, na palavra de Deus, nos diz, versículo 20 e 21, diz assim: não se juntem com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Até o versículo 35, o sábio, a palavra de Deus, vai falando sobre esse comportamento daqueles que se entregam ao vinho, ao álcool, né, à bebida. E isso era muito comum naquela época, as pessoas se entregarem às bebidas. Tanto a alta sociedade, com os banquetes, quanto a baixa sociedade nas tavernas. Mas eles se entregavam a isso. E Paulo está falando para uma igreja de pessoas que vêm dessa sociedade, que entram na igreja e já com esses costumes, com essas práticas. Então, a orientação é essa para eles. Então, Paulo está falando aqui de um comportamento, né, que não condiz com aquilo que Deus quer para a vida deles.
mas sim o contrário, que seja um comportamento que busque o Espírito Santo de Deus, comportamento que busque se encher do Espírito Santo de Deus, que busque ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando somos dominados, quando a pessoa é dominada pelo álcool, o que ela faz? Há um contraste aqui que Paulo está trazendo. Quando você é dominado pelo álcool, você tem atitudes que são degradantes para você. Mas quando você é dominado pelo Espírito, as suas atitudes são atitudes para o bem. Eu quero ler aqui a colocação de um pastor chamado Martin Lloyd Jones, que era médico. E aí ele, comentando sobre esse texto, ele diz assim: o vinho, no caso o álcool, farmacologicamente falando, não é um estimulante, é um depressivo. Tome qualquer livro de farmacologia e procure a referência de álcool, e verá que está sempre classificado entre os depressivos. Não é um estimulante. Eu fiz isso, eu pesquisei e olhei e ele está certo. E ele completa: além disso, deprime primeira e principalmente os centros mais altos de todos no cérebro. Controlam tudo quanto dá ao homem autocontrole, sabedoria, entendimento, discriminação, julgamento, equilíbrio e poder para avaliar tudo. Noutras palavras, tudo quanto leva ao homem a comportar-se da melhor e mais nobre maneira possível. Afeta todo o julgamento da pessoa, como a gente conhece bem. E o Espírito? Quanto ao Espírito Santo, faz, porém, o que o Espírito Santo faz, porém, é exatamente o oposto. Se fosse possível colocar o Espírito Santo num manual de farmacologia, eu o classificaria entre os estimulantes, porque é a esta categoria que ele pertence. Realmente ele estimula mesmo, estimula todas as faculdades, a mente e o intelecto, o coração e a vontade. Paulo orienta a igreja a preferir o vinho, a preferir o Espírito Santo ao vinho. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele eleva a nossa condição diante de Deus. E o vinho, ele degenera. O vinho, ele sempre conduz ao deboche, à zombaria. E o que o Espírito Santo faz? Ele nos enobrece. O vinho, ele nos torna animais, bestiais. E o Espírito Santo nos torna celestiais. 2 Coríntios 3,18. Então, Paulo, ele traz para a igreja, e como aqui não tem ninguém que bebe, né? Então a gente vai ficar só com a segunda parte, quando ele diz: enchei-vos do Espírito. A gente deve buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. A gente deve buscar se encher, porque a nossa nobreza, aquilo que há de melhor em nós, não vem de nós, vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos desejar ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que o melhor de nós, que não vem de nós, que vem de Deus, seja visto, evidenciado. Que é isso que Paulo quer que a igreja faça, quer que a igreja busque isso, quer que a igreja se coloque diante de Deus, né? O Espírito Santo, ele vem para encher a igreja. Semana que vem eu quero falar sobre, eu quero abrir um parênteses nessa carta aos Efésios para falar sobre o enchimento do Espírito Santo. É possível? É só para aquele tempo? É para hoje? Como é que se dá isso? Então, eu quero fazer um estudo sobre isso com vocês, sobre o Espírito Santo. Qual o propósito de ser cheio? E por aí vai. Fecha parênteses. Então,
Quando a gente olha para aquele tempo e olha para hoje, vamos olhar para a nossa sociedade hoje. Qual que é a influência do álcool na sociedade hoje, gente? Qual que é a influência do álcool na sociedade hoje? Pensa aí. Qual que é a influência do álcool? Cita um exemplo aí. Assim, só assim, um exemplo rápido. Quem estiver acompanhando, quiser colocar aí um comentário sobre isso, pode contribuir. Um exemplo aí sobre a influência do álcool. Briga dentro do lar. Briga dentro do lar, ótimo. Destruição de famílias, né? Destruição de família. E quando a pessoa volta em si, já é tarde, já fez bobagem, já bateu na mulher, já espancou. E aí pronto, tá a família destruída. Ou até mata, né? Ou até mata, feminicídio. Acontecendo de vento em popa, às vezes por esse motivo. Então o álcool, ele traz uma influência negativa na sociedade, cá entre nós, não é? Agora, qual que é a influência do Espírito Santo na sociedade? Eu começo citando um exemplo. Escolas. Quando os missionários batistas vieram para cá, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Por causa do preconceito que tinha com os cristãos evangélicos? Escola. Colégio Batista, lá em Belo Horizonte. Foi fundado nessa época. Escola. Olhou para a necessidade da sociedade, pessoas que não sabiam ler nem escrever, que não tiveram tempo para estudar. O que nós vamos fazer? Vamos ajudar esse pessoal. Escolas. A influência do Espírito Santo na sociedade é positiva. Será que a gente não deve desejar ser cheio do Espírito Santo, gente? Será que a Igreja de Jesus não deve desejar isso? Hospitais espalhados por várias localidades do Brasil, influência do Espírito Santo. Asilos, creches, influência do Espírito Santo na sociedade. Então, o Espírito Santo, quando ele influencia a sociedade, Paulo está falando assim: deixem-se encher pelo Espírito, vivam como sábios, aproveitem o tempo que Deus está dando para vocês. É justamente para isso, para que eles, que é o que a gente vê na história, quando a gente olha para trás na história, a gente vê, era para eles o quê? Influenciar a sociedade. Influenciar com o Espírito Santo. Um historiador vai dizer que eles salgavam a sociedade, porque enquanto ela estava sendo degradada, Filo, historiador, vai dizer isso, quando ela era degradada, enquanto as pessoas estavam sendo caçadas, os cristãos acolhiam. Enquanto os escravos eram vendidos, os cristãos compravam para libertar eles. Usavam seu dinheiro para comprar escravos e libertá-los. Pensa nisso. Será que não é influência do Espírito Santo na vida desses servos de Deus daquela época? Então o Espírito Santo, ele vem para influenciar positivamente. E nós precisamos nos deixar encher pelo Espírito. E 3 benefícios que Paulo coloca aqui para nós de estar cheio do Espírito Santo. Ele passa pela comunhão, pela adoração e pela gratidão. E aí ele coloca: falando entre vocês com salmos. Deixem-se encher e começam a falar entre vocês com salmos. Começa a buscar ter comunhão uns com os outros. Que essa comunhão se dê no seu culto. Porque a primeira indicação aqui que aparenta para nós é que ele está falando de um momento do culto que acontecia. E então, naquele momento de culto, eles iam buscar ter comunhão. Eles iam falar entre eles. Eles iam cantar entre eles. Eles iam celebrar a Deus juntos. E a comunhão, ela é um benefício de ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos desejar ser cheios do Espírito Santo.
essa é a alegria verdadeira. A alegria do álcool, do vinho, é uma alegria falsa, é uma alegria passageira e é uma alegria que é degenerada. Mas a alegria verdadeira, ela vem do Espírito. É uma alegria sadia, é uma alegria amiga, fraterna. E Paulo vai dizer: cantem entre vocês e cantem, louvem ao Senhor a adoração. Quando vocês se reunirem, busquem se encher do Espírito e cultuem ao Senhor. Busquem essa alegria em Deus. E nós precisamos fazer isso, buscar a nossa alegria no Senhor. E por último ele diz sobre gratidão. E aí nós vemos o oposto, murmuração. Nós corremos o risco de ser murmuradores, porque ele vai dizer assim: seja grato em tudo. Em tudo sejam gratos. Versículo 20. Em tudo. Já parou para pensar nisso? Em tudo. Seja grato ao Senhor. Na dificuldade, na alegria, na bonança. Quando você estiver mal, quando você estiver tendo sucesso, quando você estiver fracassando em alguma coisa, em tudo seja grato a Deus. Esse sentimento de gratidão precisa passar, sempre estar em nosso coração, porque isso é satisfação em Deus. Isso é estar satisfeito com o Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus na nossa vida. E isso se dá como um nosso culto a Deus, porque essa gratidão passa por uma renovação da mente. E aí Romanos 12:1 vai dizer que o nosso culto a Deus é um culto racional, que compreende aquilo que é feito e compreende a Deus, a quem nos fez muitas bênçãos. Que nos fez muitas bênçãos. Mas ser grato a Deus, ele requer de nós uma consciência elevada diante de Deus. É você olhar para Romanos 8:28, né? Que o texto diz assim, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas estão nos desígnios de Deus para a nossa vida. Tudo que Deus faz, há um desígnio que coopera junto conosco. Visa cooperar para o nosso bem-estar. Ainda que a gente não possa entender, mas a visão final de Deus, como eu disse, não é a nossa, porque nós vemos aqui e agora. Nós não vemos amanhã, nós só planejamos amanhã, mas Deus vê o amanhã. E por isso, nós então nós buscamos ter uma vida grata a Deus. Então viver sabiamente é viver buscando fazer a vontade de Deus, é promover ações espirituais todos os dias, nessa busca contínua para ser cheio do Espírito Santo, porque aí vai resultar em nós comunhão santa, adoração sagrada e gratidão justa. Deus criou seu povo para viver de forma a glorificá-lo. E até a volta de Cristo, isso deve se dar todos os dias na nossa vida. Nós precisamos buscar isso todos os dias. Porque nós estamos prosseguindo para o alvo, mas nós não chegamos ao alvo. Nós não alcançamos. E aí Filipenses 3, o apóstolo Paulo vai dizer que ele prossegue. E nós também estamos prosseguindo. Nós não alcançamos. Mas Deus há de nos sustentar nisso. Mas nós precisamos buscar viver de forma sábia, que agrada a Deus. Vamos orar? Se você pudesse pôr de pé. Deus amado,
nós te agradecemos mais uma vez pelo dia de hoje. Te agradecemos por tudo que podemos fazer, pelas nossas atividades, pelo aquilo que podemos realizar no dia de hoje. Te agradecemos pela tua presença em nossa vida. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por esse culto. Te agradecemos, ó Deus, pela tua direção em nossa vida. Obrigado, Deus. Nos dê uma noite de paz e descanso. Refrigera a nossa alma, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.